Nuvens, Guaraná e Goiabada, 1981, 116 quilos. Com passagens turbulentas pela Polygram, CBS, RCA, Warner e Odeon, Tim se tornara persona non grata em todas as 5 irmãs que dominavam o mercado discográfico brasileiro e mundial. Só mesmo a Seroma se interessou em lançar o seu novo disco, por decisão do seu presidente, Sebastião Rodrigues Maia. A única que paga aos sábados, domingos e feriados depois das 21 horas. Era o slogan que Tim anunciava sempre que falava o nome da sua editora. Era mais engraçado do que verdadeiro, já que ele administrava a contabilidade da Seroma com estilo próprio, e pagamentos e pontualidade não eram o forte da casa, em qualquer horário. Logo que gravou seus primeiros discos e fez sucesso, Tim percebeu que a grana mais fácil da indústria musical eram as editoras que ganhavam. Para ser gravada e receber direitos autorais, a música precisava estar editada. E o que fazia a editora, além de imprimir uma folha com a partitura da música? Nada, além de recolher o dinheiro nas sociedades arrecadadoras de direitos autorais e nas gravadoras e cobrar uma taxa de administração de 10%. Além disso, embolsavam 40% do arrecadado e pagavam o que sobrava ao compositor. E com atraso de 4 meses, que em tempo de inflação alta fazia muita diferença. A editora investia o dinheiro e fazia um ganho extra em cima dos autores que recebiam sem juros nem correção monetária. E as contas eram as que as arrecadadoras e gravadoras apresentavam. Não havia como comprovar nada. Era pegar ou largar. Tim foi dos primeiros compositores brasileiros a perceber a exploração indecorosa, que enriqueceu muitos editores e levou à miséria muitos compositores. Decidiu tomar providências e criou a Seroma Edições Musicais, não só para editar as suas músicas, mas para também ter os direitos de todas as canções que ele gravasse. Quando escolhia uma música, avisava logo ao compositor que tinha que editá-la na Seroma, do contrário, não gravaria. Se as editoras tradicionais levavam 4 meses para pagar, pode-se imaginar como funcionava, sob a administração de Tim, a contabilidade da Seroma. Em princípio, os critérios de pagamentos dos direitos eram imperiais. Ele pagava a quem queria, quando queria, ou por generosidade ou sob pressão, mas sempre pelos seus critérios. Um exemplo, o compositor Edinho Trindade, autor do clássico Gostava Tanto de Você, um colossal sucesso. Como Edinho era um bebum irrecuperável, às vezes Tim não lhe pagava os direitos autorais para protegê-lo da bebida, mas o deixava morar no quarto de empregada do seu apartamento e ia dando dinheiro aos pouquinhos. Outro exemplo, um músico que fosse parceiro em uma canção gravada por Tim Maia e editada pela Seroma, se aprontasse alguma ou saísse brigado da banda, tchau, jamais veria a cor de 1 centavo, por maior que fosse o sucesso da sua música. Já com os que lhe eram fiéis, Tim era mais generoso do que os números das gravadoras e editoras autorizavam. Os pagamentos eram sempre em dinheiro vivo, em montinhos, pacotinhos, distribuídos de acordo com as circunstâncias e o humor de Tim. Quem estava precisando mais, quem reclamava mais, quem tinha vacilado, quem tinha ajudado, quem merecia mais ou menos. As distribuições não guardavam muita relação com o sucesso das músicas ou com a vendagem dos discos. Muitas vezes, um compositor recebia muito mais do que deveria, enquanto outros recebiam muito menos por músicas que tocavam mais no rádio e vendiam mais discos. Às vezes, quando um show saía muito bom, Tim pagava o cachê dobrado aos músicos. Como editor musical, Tim prosperava. Não tinha quase despesas e, como jamais pagou impostos, tudo era lucro. Ao longo do tempo, foi formando uma carteira com dezenas de títulos, entre eles muitos grandes sucessos que davam ao seu catálogo um valor respeitável no rico mercado editorial. Mais que um levado, era um legado
para seu filho Carmelo ou Telmo Maia. Se como editora a Seroma era uma empresa muito rentável, graças à sua peculiar administração, como gravadora foi um desastre absoluto e deu incalculáveis prejuízos à TIM com os seus primeiros lançamentos. Os 2 LPs do Racional Superior e o obscuro disco em inglês de 1978. Gastou o que tinha e o que não tinha com estúdio, músicos, prensagem e capas, vendeu muito pouco e algumas lojas não pagaram. Mas com as portas das gravadoras fechadas e o caixa vazio, não restava a TIM outro caminho senão fazer os seus discos em seu próprio selo. Era independência ou morte. Com 39 anos e 116 quilos, Tim estava em plena forma, musical, por supuesto, hein? Sua experiência em gravações e os novos estúdios de 16 canais o animavam para o desafio de produzir, gravar, prensar, imprimir as capas, promover, distribuir, vender e receber um disco independente no Brasil em 1981. Sem jabá de rádio, sem marketing e sem festas, entregue à sua própria sorte e ao seu talento. Começaria produzindo um compacto com 2 músicas, que era baratinho e serviria para fazer o caixa que bancaria a espartana produção do LP. Quando terminou a gravação, Tim teve certeza de que a música seria um sucesso e colocou-a, a romântica amiga de Edinho Trindade e Cleonice, como lado A do single. Mas o grande estouro, um dos maiores da sua carreira, seria justamente o lado B. Do Leme ao Pontal caiu como um raio nas rádios do Rio de Janeiro e se espalhou para todo o Brasil, incendiando o verão e se tornando um dos maiores sucessos do ano e um dos grandes clássicos de Tim Maia. Os metais da Vitória Régia vibravam na introdução, a levada dançante crescia irresistível em clima festivo, e Tim e o coro saudavam as praias do Rio de Janeiro. Quando o público já estava hipnotizado pelo refrão, Tim fazia um break, não perdia tempo com as óbvias Ipanema e Leblon e celebrava algumas das praias mais feias e sujas da cidade, sem contar com Calabouço, Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha. O ritmo voltava e ele emendava com o refrão gastronômico. Do Oiapoque ao Chuí, o Brasil cantava em coro. Tomo Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. A mistura era indigesta, mas funcionava. Rapidamente, o disco vendeu mais de 20 mil cópias e garantiu o dinheiro para a gravação e a primeira prensagem do LP. Em ótima fase criativa, vindo de 3 discos de alto nível, apesar de todos os problemas extramusicais, Tim estava inspirado e animado. A Vitória Régia entrou no estúdio com o baterista Luiz Carlos, baixista Rubão Sabino, guitarrista Beto Cajueiro, o tecladista Pedro Carlos Fernandes e o naipe de metais com Paulinho Trompete, o saxofonista Marcelo e o trombonista Simões. Os ensaios começaram a pleno vapor na Seroma. Com suas novas músicas e as parcerias feitas nos ensaios com Beto Cajueiro, Robson Jorge, Pedro Carlos e Rubão, a regravação de um clássico do amigo Hildon e uma nova lindíssima de Cassiano, que dava o título ao disco, Tim montou um repertório sensacional para o LP Nuvens. Por tudo, estava à altura dos melhores discos de sua carreira, como os 2 primeiros, o Racional 1 e o Tim Maia Disco Club. Dessa vez, como a grana era curtíssima, não teve nem maestro para ditar as notas. Ele mesmo criou e passou de boca para a banda os arranjos eficientíssimos. Mostrou que tinha aprendido muito com Lincoln Olivetti, mas que também tinha muito a ensinar. Um disco impecável do início ao fim, que abre romântico e swingado com Nuvens, uma bela e sinuosa melodia de Cassiano e Danny King, com harmonias bossa novistas, pontuadas por guitarrinhas funk e riffs de metais. Na sequência, a maior surpresa do disco, um grande samba, clássico e direto, sem firulas e sem frases de soul, pura alma brasileira, que poderia ser assinado por um Ismael Silva, um Ataúfo Alves.
Em música e letra, Outra Mulher vem da melhor tradição do samba carioca. No arranjo, a inovação é a pegada forte das guitarras e os metais funk gafieira da Vitória Régia. Uma das grandes gravações de Tim Maia, O Sambista. Ar Puro, em parceria com Robson Jorge, é um vibrante manifesto ecológico em funk soul, num tempo em que ninguém falava nisso no Brasil, além do Tom Jobim. A levada dançante envolve as ameaças de destruição do planeta e Tim acusa, sem parar de dançar. Se virou cinza, foi você quem quis. Se virou chama, foi você quem fez. Mas eis que estão matando verde. E o que irá sobrar? Sujando os mares e os rios, poluindo o ar. O pancadão dançante, a festa, não poderia mesmo ter outro título, com a sua levada alegre e contagiante, e as palmas, a zoada e o riso dos músicos e das garotas dos backing vocals, numa festa inventada por Tim no estúdio, movida a swing e malandragem. Alternando com o refrão, Tim faz raps curtos, entremeados por risos e gargalhadas, recita num tom libidinoso de Lobo Mau do Chapeuzinho Vermelho. Tem docinhos e salgados, muito chope pra rolar, muitas louras e morenas, oba, vão aproveitar. No lado B, outra surpresa, uma das músicas mais tristes e pungentes de Tim Maia. Sem perder o swing, ele abre o coração na confessional Ninguém Gosta de Se Sentir Só. E, numa exceção às suas regras, revela uma praga de mãe e faz uma autocrítica. Minha mãe sempre dizia, vai chegar o dia que você vai ficar só, porque eu tenho um gênio forte, sou um pouco abusado e tenho fama de brigão. Mas toda essa tristeza dura pouco mais de 3 minutos. Logo substituída pelo ataque de metais que anuncia o groove funkeado e a explosão de alegria de um dos seus grandes clássicos, a Doc Lobo, Esquina com Matoso. Uma viagem sentimental às noites do divino, aos sonhos de juventude de uma turma de garotos pobres que gostava de música. Tudo na Tijuca do fim dos anos 50.